vamos lá. Retomando o que a gente viu até agora, que a gente estudou a arte desde o surgimento da pré-história até a Idade Média, fazendo um apanhado geral para, se a gente pudesse resumir essas 4 primeiras aulas que a gente teve, o que é que essas artes têm em comum? A questão delas serem a arte representativa, a gente falou bastante disso, que não tinha aquela intenção de retratar a natureza, como a gente tem a visão da arte hoje em dia, e, e ao longo da época que a gente vai ver na aula de hoje. A manutenção das tradições, que é aquilo que a gente também discutiu sobre os artistas manterem a tradição dos artistas passados, então não ser incentivado a inovação. O bom artista era aquele que conseguia seguir a tradição. E a arte funcional, que a arte tinha uma função prática. Um exemplo que a gente viu também, por exemplo, na Idade Média, as artes das igrejas serviam para as pessoas analfabetas poderem entender sobre as histórias da Bíblia. Tá? Então esses 3 elementos aí a gente viu que são 3 elementos que acontecem em todas as artes que a gente estudou até agora. A próxima etapa que a gente vai ver agora é o Renascimento. Como eu disse na aula passada, ele teve a sua ideia, o primórdio da ideia do Renascimento veio do artista chamado Giotto, né? Ele participou desse primórdio, onde ele quebrou tudo isso que a gente falou e passou a pintar as figuras como se ele estivesse mostrando a cena ao invés de contando a cena para as pessoas que estavam vendo. E esse tipo de pensamento foi evoluindo até a gente chegar no Renascimento, que é o que a gente vai ver hoje. O Renascimento, então, foi o seguinte: ele foi um período que aconteceu na Europa. Ele começou na Itália, na região de Florença, principalmente, que a gente vai ver bem isso hoje. E ele, ao longo do tempo, ele se espalhou por toda a Europa e por todo o mundo até. Mas o que aconteceu? Qual era o pensamento da época aí? A cabeça dos renascentistas, e aqui a gente está falando fim da Idade Média e começo da Era Moderna, o nome já diz tudo. A ideia deles era resgatar a grandiosidade dos tempos antigos, principalmente do tempo grego e romano. E na cabeça deles, a Idade Média, e é daí que vem esse nome, desse tipo de visão, a Idade Média, esses 1000 anos que se passaram, foi simplesmente um período intermediário entre a época, o auge da humanidade, que era Grécia e Roma, até o Renascimento, que era agora. Então, o nome de Idade Média vem desse tipo de visão aí. O que prevaleceu no Renascimento, que mudou a forma de ver o mundo da época, foi o humanismo. O humanismo significa o quê? O homem no centro do mundo. Então, esse tipo de visão, ele caracterizou também a diminuição do poder da igreja. O mundo já não era mais explicado, não era todo ele explicado pela igreja. Então, aqui no Renascimento, a gente vê um surgimento maior da ciência, por exemplo, principalmente do método científico. Esse tipo de pensamento ele foi surgindo durante a Idade Média, mas é aqui no Renascimento que ele começa realmente a se tornar o que a gente conhece como ciência hoje, né? E principalmente acontecia aqui no Renascimento, em que a arte e ciência eram quase misturadas. Os artistas usavam da ciência para eles poderem aplicar isso na sua arte. A gente vai ver alguns exemplos mais para frente, mas era muito comum os artistas aqui da época passarem o dia todo estudando os fenômenos da natureza para poder representar isso e imitar a natureza na sua arte, tá? A questão dos artistas é aquilo que eu falei também da aula passada sobre o Giotto. O Giotto ele foi o que inaugurou
essa história dos artistas. O que significa isso? Até então, a gente viu pelas nossas aulas, praticamente nenhum artista foi citado, porque o papel do artista depois dele, que com o Renascimento e tal, mudou. E a gente passou, o mundo passou a se interessar pelo artista, pelo trabalho que tal artista fazia, porque ele fazia de uma forma que nenhum outro podia fazer, que era diferente daquela ideia de seguir a tradição que a gente viu até então. E nessa época aqui também foi o momento em que o comércio e a burguesia começou a crescer. Então a gente tinha outro poder, outras pessoas com poder nessa época que eram majoritariamente quem bancava os artistas aqui. E por isso fez com que o leque se expandisse também e desse uma maior possibilidade dos artistas poderem inovar na arte, no tema e tudo mais. A idealização da beleza é falando da arte em si do Renascimento, é a maior característica dela. Só um minutinho que acho que tem alguém ali que não está conseguindo ouvir. Beleza. É, a idealização da beleza significa o seguinte: os artistas renascentistas, eles não estudavam exatamente a natureza para imitar ela nas suas pinturas e fazer com que a gente tivesse uma janela para a natureza ali. Eles se apropriavam da natureza para fazer as suas composições o mais belo possível. Então isso que era a idealização. A beleza que eles retratavam era sempre muito idealizada, muito exagerada e tal. É, então, sempre que eles faziam, as pessoas eram sempre pessoas muito belas, em posições teatrais, o fundo das pinturas a gente vê, sempre aparece aquele sonho, assim, é tudo muito belo. Eles tinham uma idealização, não era como era o mundo real, e sim como o mais belo que eles conseguiam pintar. Então eles se apropriavam da natureza para poder representar aquilo da forma mais bela possível. E aí o seguinte, o início do Renascimento, e o Renascimento ele começa ali com Giotto e tal, e isso foi século XIV, e ele vai até o século XVI. Então, século XIV ali é ano 1300. Então, o Renascimento ele é dividido na língua italiana falado o Trecento, Quattrocento e Cinquecento. São os três períodos do Renascimento. No início dele aqui, como que foi que foi a transição da Idade Média ali para o Renascimento? Como eu disse, houve o surgimento da burguesia, o aumento da burguesia, e com isso esses burgueses tinham dinheiro e podiam eles financiar a arte também, e não só a igreja ou imperadores e tal, como era no período da Idade Média majoritariamente. Né? A questão da imitação da natureza, isso mais uma vez voltando para o Giotto ali, depois dele, em que ele ficou famoso e esse tipo de pintura começou a ser feita e tal, a sociedade da época passou a fazer uma coisa que muita gente faz até hoje. E muita gente, eu digo quase todos, assim, são poucas pessoas que não fazem isso, que é passar a avaliar um artista pela fidelidade com que ele consegue representar a natureza. Então, quando a gente vê um artista que pinta de forma muito realista, a gente pensa nesse cara como uma pessoa muito talentosa. E era como esse tipo de pensamento surgiu nessa época. Então, os artistas passaram a ser avaliados pela perícia com que eles conseguiam representar a natureza. E para isso, os artistas começaram, como eu disse, a estudar a natureza para poder representar ela cada vez mais fielmente. E isso foi a mudança de paradigma da arte da Idade Média para a arte do Renascimento, em que os artistas pararam de tentar representar as coisas e contar as histórias que eles estavam contando daquela maneira
e passaram a querer sempre, a buscar, o objetivo deles era imitar a natureza da forma mais fiel possível. E esse aqui é o que a gente pode chamar o ponto da ruptura entre a arte da Idade Média e a arte medieval. Quando o interesse dos artistas mudou, foi o fim da arte medieval. Tá? Como eu falei, o surgimento dele foi na Itália, ali, principalmente na cidade de Florença. A gente teve isso no século XIV, ali no ano 1300, meados de 1300, dois grandes nomes de Florença, que foi o Giotto, que a gente já viu, e o Dante Alighieri, que foi o que escreveu a Divina Comédia. E foi um impacto muito grande. A Divina Comédia, para quem não sabe, é um livro em forma de poema, escrito em italiano, que foi também uma coisa chocante para a época, porque normalmente os escritos eram feitos em latim, e o Dante escreveu isso em língua popular, e muito da língua italiana hoje é baseado no que Dante escreveu. E nesses poemas que ele tem, são divididos em três partes, em que ele conta uma viagem dele do purgatório, entre o que ele passa pelo inferno para o purgatório e vai para o paraíso. E ele foi tão influente na época que dizem até que os seus escritos fizeram com que mais gente se convertesse para o cristianismo do que os esforços da igreja da época, de tão chocante que foi. Então, o imaginário de céu, inferno e purgatório veio da escrita de Dante aqui. E ele era de Florença e da mesma época do Giotto ali. Então, a gente já via que Florença já era um polo cultural do mundo ali. E foi daí que floresceu o início do Renascimento, como a gente vai ver. O Renascimento também, ele sofreu um longo processo entre os artistas, entre a forma que o Giotto pintava e a forma do Renascimento tardio e tal. E a gente poderia se aprofundar muito, daria para estudar um ano inteiro. Na verdade, um ano inteiro até seria pouco, você pode estudar uma vida inteira sobre isso. Então, a gente vai focar em alguns pontos principais aqui. E uma peça central desse desenvolvimento do Renascimento foi um artista chamado Filippo Brunelleschi, em que ele foi, acima de tudo, um arquiteto. Ele também é considerado como o primeiro arquiteto da forma como a gente conhece hoje. Dessa pessoa de ir lá, conceber o projeto, fazer os desenhos e entregar o projeto e tal. Até essa época era comum, os arquitetos eram o mestre de obras e eles tinham inúmeras funções que não vem ao caso aqui. A maior obra de arquitetura que ele fez foi a Santa Maria del Fiore, que fica em Florença, que foi a cúpula dessa catedral, que é essa que está na foto aqui. A gente pode ver o tamanho dela, comparado aos outros edifícios em volta, e isso foi feito no início do Renascimento aí. Mas a maior contribuição dele para a pintura e para a arte visual foi o descobrimento da perspectiva. Era algo que já vinha sido estudado e tentado buscar e tal, mas ele foi o cara que conseguiu fazer isso de maneira clara. A perspectiva é o quê? É aquela famosa imagem que a gente vê de uma rua com os postes dos dois lados da rua, em que elas vão diminuindo, diminuindo e somem num ponto no meio da imagem. Isso é a perspectiva. E até então os artistas não tinham uma clareza de como ela funcionava. E foi o Filippo Brunelleschi que conseguiu categorizar tudo isso e passou a ser usado por todos os artistas aí de então. Aqui a gente pode ver um exemplo que não foi feito por ele, mas foi feito utilizando dos conhecimentos que ele conseguiu condensar. A gente vê, se observar aqui, principalmente as linhas do piso aqui e as linhas das construções, elas convergem todas para um ponto central, para o ponto de fuga. Então essa descoberta da perspectiva permitiu com que os artistas dessem o próximo passo e adotassem isso nas suas obras. Mas além disso,
ainda vinha as questões técnicas que os artistas buscavam e tentavam retratar, sempre tentando retratar da forma mais fiel possível. Aqui a gente vê uma imagem dessa com bastante dessa mentalidade medieval ainda, daquele estilo internacional que a gente viu no final, mas já tentando aplicar os conhecimentos da época. Então tinha um esforço dos artistas para tentar chegar na perfeição e retratar aquilo da forma mais real possível. E eu estou mostrando essas imagens para mostrar que houve um processo dos artistas tentando buscar isso cada vez mais. E conforme os artistas iam fazendo isso, os demais artistas também iam aprendendo com eles e aprimorando em suas obras. Né? Aqui a gente vê outro exemplo em que já era tentado fazer uma composição. Se a gente observar aqui, os personagens eles estão sempre tem um ponto central aqui e do mesmo lado da tela, na mesma metade, no lado esquerdo e no lado direito, tem o mesmo um personagem fazendo a mesma ação. Né? Então aqui tem esse cara aqui com a besta, esse cara aqui com o arco, aí tem esse cara aqui com o arco, o outro na mesma posição, os dois armando a besta aqui. Isso eram tentativas de, ao mesmo tempo em que os artistas estavam tentando representar a natureza da forma mais fiel e bela possível, fazer uma composição harmoniosa nas imagens, porque agora não era só simplesmente contar a história do que estava acontecendo, tinha que ficar agradável, porque não tinha mais aquela mentalidade da Idade Média. E aquilo que a gente pode ver, as imagens de fundo aqui é sempre aquilo, algo super belo, sempre muito exagerado, né? As pessoas sempre corpos belos e em posições teatrais e tal. Aqui a gente vê esse avanço também. O Sandro Botticelli é um artista muito famoso dessa época, dessa parte do Renascimento, antes do Alto Renascimento. E ele, principalmente, os avanços que ele conseguiu foi na questão do movimento. Então, se a gente olhar essas outras imagens aqui, a gente vê que é tudo muito congelado, tudo muito duro. A gente pode ver mesmo aqui os artistas estando com arcos e bestas e tal, você não sente movimento nem nada disso. O Brunelleschi, o Botticelli, foi o que tentou avançar nesse sentido. Né? E claro, mais uma vez a gente vê a questão da beleza idealizada. Sempre as pessoas muito belas, e era sempre considerado o ideal de beleza da época, isso aí. Então a gente vê os avanços que eles foram fazendo. Aqui eu trouxe 3 exemplos de mostrar como estava sendo testado coisas novas e tentando atingir os objetivos que eles queriam. Aí, quando a gente chega no Alto Renascimento, a gente também tem muitos artistas para estudar e tal, mas a gente vai focar em principalmente 3 aqui, que são os 3 mais famosos desse período, que todo mundo conhece e que a gente pode ter uma noção dos avanços dele e como estava a arte na época. O Leonardo da Vinci, todo mundo cita ele como o clássico homem renascentista, principalmente por aquilo que eu falei da questão de se apropriar da ciência para aplicar nas obras de arte dele. Então ele deixou vários escritos, desenhos, esboços, ideias e tudo. Ele era uma pessoa que escrevia muito, que desenhava muito e tal, e muita coisa sobrou até os dias atuais. Então do Leonardo da Vinci se sabe bastante coisa, principalmente por causa desses deixados que chegou para nós até hoje. A gente vê aqui, por exemplo, o famoso homem vitruviano dele, que era um estudo de geometria sobre as partes do corpo, utilizando escritos da Grécia e tal, sempre com essa ideia de trazer novamente o alto humanidade, do alto ponto da humanidade da Grécia para os dias deles. E o Leonardo da Vinci, ele era um cara extremamente curioso, em que ele passava estudando absolutamente tudo, assim.
Desde as coisas mais banais até as coisas mais complexas. Então, ele estudava coisas sobre a natureza, sim, sobre voos de pássaros, sobre cantos de pássaros, sobre é, questões urbanísticas, sobre questões de arquitetura. Ele estudava sobre física, física da água, física sobre o ar também. Ele tem diversos projetos que ele imaginou de equipamentos para os homens poderem voar, protótipo de helicóptero ele fez, enfim, várias e várias coisas. É, ele era um cara assim que fazia, realmente ele era curioso por tudo. E na parte da anatomia, ele fez avanços assim enormes para a época. Ele foi uma pessoa que conheceu muita coisa que muita gente não sabia. Ele dissecava corpos para poder estudar os músculos, a composição do corpo humano mesmo. Ele, por exemplo, dissecava rostos humanos para entender como que os músculos funcionavam para ele poder fazer as pessoas sorrindo nos quadros dele. Então esse era o nível que chegava a neurose dele de tentar fazer sempre o mais perfeito possível. Né? Ele fez estudos sobre nascimento, gestação de bebês e tudo mais. Ele também fez envolvimento de máquinas de guerra, era uma coisa que ele sempre quis fazer. Ele bolava as mais diferentes máquinas de guerra, peças de engenharia, enfim, diversas coisas. E ele tinha inclusive a fama de que ele não entregava os trabalhos que ele era contratado a fazer. O Leonardo da Vinci foi um cara que ele entregou poucas obras prontas de pintura e escultura. E hoje em dia a gente conhece poucas também, porque ele era um cara que ele ficava anos fazendo aquilo e não entregava. Além de, a gente pode ver ele se distrair muito fácil e ficar estudando outros assuntos. Mas então é o seguinte, o Leonardo da Vinci, quando ele era jovem, ele foi trabalhar no ateliê desse artista chamado Verrocchio. E isso aqui é uma imagem que se sabe em que tanto Verrocchio quanto Leonardo da Vinci pintaram. E assim, a gente consegue ver a diferença, provavelmente não só o Verrocchio pintou, mas outros artistas do ateliê também. Mas a gente consegue ver que logo cedo o Leonardo da Vinci ele tinha uma capacidade para pintura assim extraordinária. Primeiro de tudo a gente pode comparar aqui esse anjo aqui, ele foi pintado pelo Verrocchio e talvez por outros alunos do ateliê. E esse anjo aqui foi pintado pelo Leonardo da Vinci. Então a gente já consegue ver a diferença entre eles. Se você olhar como é feito a sombra, o olhar, a roupa, as mãos, o cabelo e tal, quando a gente compara com o Leonardo da Vinci, com o anjo do Leonardo da Vinci, que a gente consegue enxergar a diferença entre eles. Outro item significativo aqui nessa pintura, a gente pode comparar as pernas. Por exemplo, essa perna aqui foi feita pelo Verrocchio ou por outros alunos. A gente consegue ver a forma como é feita aqui. Essa perna de Jesus foi feita pelo Leonardo da Vinci. Então, é possível comparar a diferença delas, como essa aqui está de uma forma muito mais suave e real, com o uso da sombra. Essa aqui está muito mais caricata, até diria. Tem até a lenda que provavelmente não é bem assim que aconteceu, mas dizem que o Verrocchio, quando viu esse anjo que o Leonardo da Vinci fez, ele quebrou os seus pincéis e falou que nunca mais iria pintar, porque ele não ia chegar nem perto do que o Leonardo da Vinci fazia. E na verdade a história não é bem essa. Dizem até que, como ele percebeu que o Leonardo da Vinci pintava muito bem, ele deixou pro Leonardo da Vinci cuidar das pinturas do ateliê dele, enquanto ele focava na escultura, que era o que ele gostava. Mas enfim, não se sabe exatamente o que é boato e não. Aqui a gente já pode ver o Leonardo da Vinci nos seus avanços. O Leonardo da Vinci ele é tão
reverenciado na pintura, principalmente pelas questões técnicas que ele conseguiu alcançar. E ele era um cara assim que ele estudava exaustivamente a questão da luz e sombra na natureza. Ele estudava muito os olhos, a questão de óptica, de como os nossos olhos enxergavam as coisas e tal. E ele sempre passava isso para as pinturas dele. Então aqui a gente pode ver pelo rosto dessa moça aqui como ele utilizava bem a questão das sombras, e ele fazia isso de uma forma muito suave. A gente vê principalmente pelo olho aqui, a gente sente a profundidade que tem esse olho, a sombra do nariz e tal. Ele tem outro elemento também que era uma tecla que ele batia muito, que era não utilizar o contorno, porque ele argumentava que quando você olha para um objeto no, no, no seu redor, se você pegar qualquer coisa que tem do teu lado aí e olhar para ele agora, você não vai enxergar uma linha de contorno. Você simplesmente vai ver aquilo da cor que é e o que está atrás dela. Então ele fazia isso também. Ele não fazia contorno com linha preta e depois pintava dentro. Ele utilizava as sombras, sempre esfumado assim, para poder retratar a profundidade nas coisas que ele queria. Se olhar aqui, ó, esse animal aqui que a moça está segurando, a gente vê na cabeça dele aqui, ó, como não tem uma linha separando. É simplesmente a sombra que mostra pra gente o que separou. Se a gente comparar com o Verroque aqui, por exemplo, a gente já nota a diferença muito grande de como o Leonardo da Vinci conseguia aplicar a sombra que ele foi desenvolvendo. A gente vê as linhas fortes, a sombra é sempre algo duro, a gente vê aqui no braço, aqui na perna mesmo, a gente pode ver e tal, enquanto que o Leonardo da Vinci fazia isso de forma muito mais suave com as técnicas que ele desenvolveu. A Santa Ceia é um quadro que todo mundo conhece, toda casa devota tem uma pintura dessa na parede, e, e foi assim uma revolução muito grande também. Mais uma vez a gente vê o uso da perspectiva aqui, em que as linhas levam sempre para o ponto central da obra. Nesse caso aqui, as linhas levam para Jesus que está no meio, isso não é acaso, é sempre proposital. É, enfim, esse quadro, sim, na verdade não é um quadro, né? Ele é um afresco, ele é pintado numa parede, num refeitório da época. Esse afresco aqui, ele causou um impacto muito grande na época, assim, porque foi uma coisa extraordinária. A gente tem que lembrar de como eram as pinturas antes. Se a gente voltar para a pintura do Giotto lá, a gente pode ver, olha como as pessoas estavam acostumadas a ver uma cena delas, a reação das pessoas e tal. E o Leonardo da Vinci levou isso a outro patamar. Nunca uma cena bíblica tão conhecida assim foi retratada com tanto realismo assim. É como se as pessoas estivessem lá vendo o momento em que Jesus falou que ele seria traído, né? E aí a gente vê outros problemas que tinha, que não era claro para os artistas também, como eles faziam as representações deles e tal. No caso aqui, o Da Vinci, ele precisava encontrar uma forma de mostrar para as pessoas quem era Judas aqui, que no caso é essa figura aqui. E a forma como ele fez isso, todas as outras figuras estão separadas em grupos de três, e todas elas estão interagindo, ou entre si ou com Jesus e tal. Então aqui eles estão conversando, aqui eles estão falando com Jesus, aqui tá colocando a mão no ombro ali para falar alguma coisa, tal. Eles estão espantados aqui, reagindo a Jesus e tal. E no que esse apóstolo aqui puxa o outro para falar no ouvido dele alguma coisa, ele empurra Judas para frente, que faz com que Judas fique destacado da cena e não está interagindo com ninguém. A única pessoa que não está interagindo, não está fazendo nada aqui é justamente Judas. Então essa foi a forma de Da Vinci mostrar quem era ele e tal. Então tudo isso os artistas tinham que pensar como fazer, porque não era algo tão claro como a gente está acostumado a ver nos dias de hoje. Foram esses caras que tiveram que inventar as coisas que a gente está acostumado hoje. Aqui a gente vê outro exemplo do Da Vinci, como é a composição, como é suave, como é tudo natural, além de, claro, as técnicas de sombreamento que a gente já discutiu ali. A gente vê como tudo é muito
mesmo com aquela beleza idealizada que a gente falou, é muito orgânico e natural. Se a gente voltar aqui de novo, olha a dureza da, da cena aqui, as pessoas todas duras, rígidas e tal, congeladas, e aqui a fluidez que a cena está representada, né? A gente tem, claro, a Mona Lisa, feito pelo Da Vinci também, quadro mais famoso do mundo, em que aqui ele chegou no ápice da técnica dele e por isso que esse quadro é tão famoso hoje. É, também daria para ficar falando muito tempo sobre a Mona Lisa e por que é um quadro tão famoso. Muita gente se questiona isso, o que esse quadro tem que fez ele ficar tão famoso e tal. Mas só para mostrar um exemplo do porquê ele é tão fantástico, o Leonardo da Vinci ficou 8 anos pintando ela, nunca foi entregue, ele nunca conseguiu desapegar desse quadro, ele pintou camadas e mais camadas por cima com a técnica que ele utilizava da época e tal. E aqui a gente pode ver a questão do esfumato dele chegando no máximo assim. Eu coloquei o rosto aqui maior, que todo mundo fala sobre o sorriso da Mona Lisa. Então, sempre dizem que não se sabe se ela está sorrindo ou se não está, porque tem horas que você olha para ela parece que ela está sorrindo, tem horas que você olha e parece que não está. Basicamente é assim: se você olhar para os olhos dela, se você focar teu olhar aqui, parece que ela está sorrindo. Se você olhar para a boca, parece que ela está séria. E isso é um exemplo do que mostra como o Leonardo da Vinci fazia as coisas, né? Ele chegou nesse. Isso assim que eu estou mostrando é só um exemplo de tantas outras coisas que a gente poderia analisar. Ele chegou nesse ponto aqui fazendo o seguinte: nos estudos que ele fazia sobre os olhos, como a gente enxergava as coisas e tal, ele percebeu que a gente enxerga as coisas quando a gente olha no centro do olho, a gente enxerga as coisas mais nítidas. E nas laterais, na periferia do nosso olhar, a gente enxerga as coisas mais borradas, daria para dizer. E aí o que ele fez? Ele fez justamente linhas bem definidas, bem detalhadas. Ele fez ela séria e o esfumato ele fez ela sorrindo. Então, quando você olha diretamente para a boca dela, o teu olho percebe mais os detalhes, que são as linhas finas, e faz com que ela pareça que esteja sorrindo. Quando você olha para outro ponto da tela, que você vê com a periferia do olhar aqui, você nota mais as partes esfumadas e parece que ela está sorrindo. Então, quanto mais você olha pro sorriso dela, menos você enxerga ele. Então, isso é só um detalhe que demonstra quão genial ele era e por que esse quadro é tão famoso até hoje, né? Bom, Leonardo da Vinci é isso. O outro artista muito famoso da época é o Michelangelo. O Michelangelo, ele, assim como o Leonardo da Vinci, ele estudava muito a natureza para poder retratar nas suas obras e tal, mas principalmente ele era um aficionado pelo corpo humano. Então, a grande parte dos estudos que ele fez era sobre o corpo humano e como retratar ele. As suas pinturas eram sempre voltadas a retratar isso. E ele também era um artista que, apesar das pinturas dele também serem magníficas, ele foi um artista que ele se destacou mais pela escultura. O Leonardo da Vinci também fazia esculturas, mas não tanto quanto o Michelangelo. Como eu disse, o Leonardo da Vinci era um artista que produziu pouca coisa, porque ele era uma pessoa muito enrolada e não entregava. As pinturas do Michelangelo, todo mundo conhece o teto da Capela Sistina, em que ele pintou no Vaticano. Ele pinta várias cenas da Bíblia, do Antigo Testamento e tal. E ele pintou
tudo isso, claro, ele até teve a ajuda dos seus auxiliares e tal, mas ele realmente ia lá com um andaime, pintava, deitava lá embaixo e pintava tudo isso. A famosa imagem de Deus criando o homem, ele está ali na Capela Sistina. Se a gente olhar, é essa imagem aqui. Ó. Essa imagem que todo mundo conhece é do Michelangelo. Aqui outra obra famosa dele também, o Juízo Final. E característica marcante do Michelangelo, assim, essa paixão que ele tinha pelo corpo humano, é que as figuras dele são sempre muito musculosas. É sempre umas pessoas saradonas que parece que saíram da academia, assim. A gente pode ver a Adão mesmo aqui, é sempre com os músculos muito definidos e tal. E então isso é uma característica bem marcante da arte do Michelangelo. Quando você vê uma pintura assim, muito idealizada, muito épica e tal, e as pessoas são sempre muito musculosas, você pode saber que foi o Michelangelo que fez. Aqui a gente tem um exemplo, as costas da pessoa aqui, os músculos muito demarcados e tal. Se alguém O tiver. meu áudio não tá funcionando para mim, eu não tô ouvindo vocês. Oi? Tá ouvindo? Alô? Oi, tá dando pra escutar? Quem tá me ouvindo aí me diz alguma coisa só pra eu saber que tá tudo certo. Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo bem também. Tá? A Carla tá ouvindo também? Bom, No começo, no celular, eu não estava ouvindo nada. Eu consegui abrir no computador, senão eu tinha perdido a aula. beleza. Talvez seja por isso. Tá, mas de qualquer forma eu tô gravando aqui, daí eu disponibilizo pra vocês ali, Ok, caso tenha perdido alguma coisa, dá pra ver depois, beleza. tá? Então vamos voltar lá. É, bom, então aqui sobre a pintura do Michelangelo. Só que ele foi um artista que ele chegou assim, enquanto o Da Vinci chegou no ápice da representação ali do esfumato, da sombra e tal, o Michelangelo fez isso com a escultura. É, ele tem esculturas assim que são incríveis até os dias de hoje, muito utilizando do conhecimento que os gregos tinham da arte deles. Lembra? Eles sempre imaginavam os gregos como as pessoas mais perfeitas do mundo e tal. Então eles queriam sempre alcançar aquilo lá. E ele estudando muito aquelas esculturas, estudando muito o corpo humano e tal, ele chegou nas esculturas que ele chegou. Aqui a gente tem a escultura de Moisés, muito famosa dele. Dizem até que quando ele terminou essa escultura, ele pediu para Moisés falar, porque era tão real que ele esperava que a escultura falasse. Um detalhe engraçado aqui dessa escultura é que se vocês olharem aqui, Moisés tem 2 chifres. E isso dizem que provavelmente foi por um erro de tradução da Bíblia, onde descrevia Moisés, tinha a palavra cornuto. E na hora da tradução, parece que isso foi interpretado como cornuto, que ele tinha cornos, que ele tinha chifre. Mas na verdade não era isso. Se eu não me engano, a tradução de cornuto era uma pessoa saudável ou que tinha saúde. Se eu não me engano é isso, mas eu sei que a palavra era cornuto e houve esse erro de tradução aí, provavelmente, que fez com que ele fizesse ele com esses 2 chifres aí, ficaram característicos. É, e aí toda a questão também das roupas, da leveza, isso aqui é feito em mármore, né? E parece realmente um tecido super leve, enfim. Outra escultura famosíssima dele é a Pietà, que é o momento em que Maria pegou Jesus no colo depois que ele desceu da cruz. E muito, muito famosa também. É uma das primeiras esculturas em que o artista assina o nome dele. Aqui o Maria tem uma faixa aqui e aqui está escrito o nome do Michelangelo. E
também assim foi incrível para a época, e a gente já consegue ver a diferença das esculturas romanas, gregas, né? As esculturas gregas era aquilo que a gente viu bastante, aqueles homens naquelas posições e tal, e aqui principalmente a temática muito diferente, a posição, as roupas e tal, a cena acontecendo mesmo. Isso aqui era como se você estivesse enxergando Maria segurando Jesus, né? Isso tudo, mais uma vez, feito em mármore. A escultura de Davi, que todo mundo conhece. Essa escultura aqui é uma escultura enorme, ela tem 5 metros de altura. E foi feito pelo Michelangelo também. Foi um feito enorme da época, todo mundo ficou impressionado com a perfeição que essa escultura tem mesmo, né? Em que aqui ele aplicou todos os conhecimentos que ele tinha sobre o corpo humano. Ainda assim, alguns pequenos elementos dessa escultura eles foram um pouco exagerados. Por exemplo, a mão, você percebe que ela tem o tamanho um pouco maior do que o natural e tal, mas é que essa escultura era para ficar exposta num local alto e que ia ficar um pouco longe das pessoas. Então foi proposital do Michelangelo fazer alguns elementos um pouco maior do que o normal, a cabeça um pouquinho maior também, para as pessoas conseguirem enxergar os detalhes de longe. Aqui até não dá para enxergar bem, eu deveria ter pego uma imagem maior, mas se olhar para a mão dele aqui é possível enxergar as veias da mão, os tendões aqui, aqui também dá para ver, ó. Então esse era o nível de perfeição que o Michelangelo chegava nas esculturas e nas representações do corpo humano dele. E o terceiro artista, bem conhecido dessa época, é o Rafael. O Rafael, ele veio quando ele nasceu, o Michelangelo e o Da Vinci já eram mais velhos que ele é o mais novo dos três. E ele, o seguinte, ele foi o que viveu menos deles, ele viveu só 37 anos. Mas se eu não estou enganado, ele foi o que mais produziu ainda. Mais que o Leonardo da Vinci, com certeza. Eu só não tenho certeza se ele produziu mais que o Michelangelo, mas assim, ele produziu um número muito grande de obras. Porque, além dele ser muito talentoso, ser realmente assim um dos artistas mais famosos da época, ele era uma pessoa extremamente boa de relacionamento e tal, enquanto que o Leonardo da Vinci não entregava as obras, e o Michelangelo era uma pessoa muito estourada e muito nervosa mesmo, e ele achava que todo mundo era inferior a ele e tal. Ele era uma pessoa difícil de conviver, enquanto o Rafael era o contrário. Então, o Rafael foi muito contratado para fazer muitas obras e tal. E na questão técnica, o que foi que ele alcançou? Ele, como veio depois do Leonardo e do Michelangelo, ele se apropriou desses avanços que os dois tinham feitos e juntou tudo isso para fazer a arte dele. Então ele foi um que ele se apoiou nas descobertas que o Da Vinci tinha feito e que o Michelangelo também, para dar o próximo passo. O Rafael, acima, mais do que os outros dois que a gente viu aqui, ele tinha essa questão muito forte da idealização da beleza nas suas pinturas. Então é sempre tudo muito belo, muito belo. As pessoas são sempre muito belas, as paisagens, as posições e tal. Aqui a gente pode ver uma influência muito clara do Leonardo da Vinci, tanto na questão do esfumato, das sombras e tal, quanto da composição da cena, da fluidez. Você veja, não é aquilo que o Michelangelo fazia dos corpos perfeitos e tal. Muito pelo contrário, era muito mais aquilo que o Da Vinci fazia, daquela leveza, da naturalidade com que as pessoas se portavam nas imagens, nas pessoas que ele retratava, que se portavam. Então é sempre muito natural, fluido e tal. Aqui a gente vê outro exemplo, feito pelo Rafael. Muito do Leonardo da Vinci, das sombras e tal. Outro quadro, outro afresco muito famoso do Rafael, a Escola de Atenas. E isso aqui demonstrava muito
a visão que eles tinham sobre Grécia e Roma. Essa imagem aqui, ela no centro da figura, estão representados Platão mostrando com a mão para cima, se referindo ao mundo das ideias, e Aristóteles com a mão para baixo, representando a ideia dos sentidos e das experiências terrestres, né? E ele usa muito também do que o Leonardo da Vinci fez na Santa Ceia, da disposição das pessoas por grupos, né? Então você vê aqui um grupo, aqui você vê outro grupo, aqui você vê outro grupo, aqui você vê outro e assim por diante. E falam também que para representar Platão e Aristóteles aqui, ele fez uma homenagem a Leonardo da Vinci, em que ele pintou a figura do Leonardo da Vinci aqui. Isso não se tem certeza, porque não se tem foto da época, não sabe e não tem nada muito claro aqui. Falam também que esse poderia ser Michelangelo, mas Michelangelo e o Rafael, eles não se gostavam nem um pouco, então poderia ser, mas também não tem nada dizendo que sim nem que não. Só uma especulação. E também dizem que ele se retratou aqui. Que esse rosto aqui é um autorretrato que ele fez dele. Ele se colocou no meio da imagem ali. Mas o que isso mostra? Mostra a visão que eles tinham da grandiosidade da Grécia da época aqui. A gente pode ver que pela disposição das pessoas mesmo, as pessoas estudando e discutindo e pensando e tal, e também pela arquitetura. A gente precisa se colocar no lugar lá e pensar que o que eles tinham de conhecimento sobre a arquitetura grega e romana são os restos que tinham chegado até os dias dele. E a arqueologia não era algo como... nem se existia esse pensamento arqueológico da época. Os estudos feitos lá e o conhecimento que eles tinham era muito diferente do que a gente tinha agora. Então, principalmente essa arquitetura gigantesca, colossal aqui, exagerada tal, mostra pra gente como os homens do Renascimento enxergavam a Grécia daquela época. E aqui outra pintura do Rafael. Aqui a gente já vê uma influência maior do Michelangelo, né? A gente pode ver pelos músculos aqui e tal. E também a questão do movimento. Aquilo que o Botticelli estava fazendo lá atrás, aqui a gente vê também. A gente consegue sentir o vento nessa pintura aqui, levando o tecido, os cabelos e tal. A questão do movimento era algo que o Da Vinci fazia muito, e ele escreveu sobre isso, que para representar um movimento numa pintura era ideal que o corpo da pessoa tivesse virado para um lado e o rosto para outro. Então a gente pode ver que o corpo dela está virado para cá e o rosto virado para cá. Esse anjo aqui, o corpo está para cá e o rosto para cá. Esse homem aqui, o peito dele está aqui, a cabeça para cima. Essa mulher está virada para cá e o rosto para cá. A gente vê muito disso. Isso tudo, aquilo que eu falei, os avanços e as descobertas dos outros artistas, o Rafael conseguiu utilizar delas com excelência, né? E mais uma vez, a beleza idealizada, as pessoas belas, a composição toda muito teatral e exagerada, né? Que era como eles representavam tudo na época. E é isso. Hoje a gente viu então, e é importante dizer assim, ó, esses artistas que eu trouxe aqui, isso aqui era o Renascimento em Florença, tá? Apesar desses artistas, o Rafael ter pintado muito em Roma, o Leonardo da Vinci foi para Milão e tal, mas isso aqui foi o epicentro do Renascimento, mas o Renascimento foi muito mais do que a Itália, tá? E isso a gente vai ver na próxima aula. Na próxima aula a gente vai ver o Renascimento fora de Florença, Milão e Roma aqui, desses artistas, tá? Pra gente ver os outros impactos que o Renascimento causaram e as outras descobertas que outros artistas fizeram também, que não necessariamente esses aqui são os melhores artistas, eles só são aqueles que a gente mais conhece, que são mais comentados hoje, mas teve outros artistas que chegaram em outros avanços que esses três aqui que eu comentei não conseguiram chegar também. Então, simplesmente por uma questão de divisão, a gente viu sobre eles hoje, e na próxima aula a gente vai ver sobre o Renascimento no restante da Europa.
Beleza? Oi. Oi? Meu microfone ligou agora ou estava ligado? Não, ligou agora. Ah, tá, desculpe. Mas então é isso aí. A gente pode encerrar aqui. E aí a gente se encontra na próxima aula, sábado que vem. Beleza, professor. Beleza? Então, Obrigado. bom final Nossa, de semana para aulão, vocês. gostei pra caramba. Ah, que bom. Beleza. Bom final de semana para vocês aí. Igualmente, bom Tchau, dia. tchau. Tchau.